Conversar consigo mesmo. Muitas pessoas acham que quando uma pessoa começa a falar consigo mesmo, essa pessoa está senil, ou está caduco, ou está doido. Bom, acontece que eu costumo a falar comigo mesmo e não me enquadro em nenhuma das três situações. Bom, mas o que vem a ser falar consigo mesmo? Friedrich Nietzsche dizia que não sabia quem movimentava o farol. E com isso ele queria dizer que não sabia quem colocava coisas na cabeça dele. Porque as coisas vinham, os pensamentos vinham, e ele não sabia de onde vinha tanta coisa na cabeça dele. Bom, todo mundo sabe que Friedrich Nietzsche, no apagar das luzes de sua existência, ele ficou doido, ele enlouqueceu. Bom, mas eu acredito que eu não vá ficar louco, mas isso ocorre comigo. Eu não sei quantas coisas que vêm na minha cabeça sem que eu as tenha provocado. Então, alguma coisa, como disse Nietzsche, movimenta o farol. Então, mas isso que vem na nossa cabeça, segundo o Nietzsche, são pequenos retalhos da nossa psique. Agora, se você não pensa coisas, ou seja, que não venha coisas na cabeça de vocês, eu não sei. Na minha vem. E o meu pai, quando ele dizia, que ele falava com os botões dele, isso ele queria dizer que ele estava falando com ele mesmo. Então talvez isso seja de pai para filho, porque eu sou um conversador fiado comigo mesmo. Eu sempre estou conversando comigo mesmo. E tudo aquilo que eu criei até hoje, tudo aquilo que eu desenvolvi, algumas habilidades, todas elas vieram por esse caminho, de eu falar comigo mesmo. Ou seja, o raciocínio. Então, quando nós estamos falando com nós mesmos, nós não temos nada mais, nada menos do que raciocinando. E quem não raciocina não tem muito desenvolvimento na vida, porque tudo aquilo que você tem que fazer, você tem que antes raciocinar. Mas é fácil raciocinar? Para mim é ao menos. Então você começa, por exemplo, uma coisa bem simples. Eu quero construir uma cerca, por exemplo, uma cerca no sítio. Bom, eu antes de começar a fazer a cerca, eu tenho que começar a pensar na cerca. Primeiro, aonde é que eu quero colocar essa cerca? Que tipo de divisão eu quero fazer para cavalo, era para resvacum, ou para galinha, ou para ovelha? Porque isso vai me dizer quantos fios e que tipo de qualidade vai ser a cerca. Se for uma cerca para cavalo, 3 fios é suficiente, cavalo não rompe cerca. Mas se for para boi, vaca, já tem que ser 5 fios, porque a vaca
ela mete a cabeça e vai andando até passar pela cerca. Então tem que ser uma cerca reforçada. Se for para a ovelha, muito mais ainda, aí tem que ser 7 ou 8 fios, porque a ovelha ela vai e consegue passar pela cerca de qualquer maneira. Ainda mais que é um animal pequeno. Se for galinha, bom, a cerca aí tem que ser de tela, porque a galinha, senão ela passa com facilidade. Então, isso é o raciocínio daquilo que nós vamos fazer, como vamos fazer e por que nós vamos fazer. Então, antes de fazer qualquer atividade nesse sentido, nós estamos fazendo o quê? O raciocínio, nós estamos fazendo o planejamento. E esse planejamento nós fizemos, como dizia o meu pai, falando com os nossos botões, ou seja, falando consigo mesmo, raciocinando. Então, nada mais, nada menos certo do que fazer coisas depende sempre do raciocínio. Porque se você vai fazer alguma coisa e começa a fazer sem um bom planejamento, provavelmente você não vai obter aquilo que quer. Você vai fazer uma coisa de soberana importância que não vai atingir o objetivo daquele trabalho que você vai realizar. Ok? Pense nisso.